Boa noite. Boa noite. Carlos Santos, jornalista, comentarista político, é o nosso convidado de hoje. E o apoio de Rosalba Ciarline a Fátima Bezerra. O cenário político está no ar. Participe do programa, você já sabe, hoje tem muita conversa. E você manda a sua participação através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Hoje teve um assunto do dia aqui em Mossoró, um destaque, que foi o apoio de Rosalba Ciarline à candidatura à reeleição de Fátima Bezerra. A gente vai comentar este assunto no próximo bloco. O Carlos Santos aqui, a gente já sabe que falta tempo, não falta assunto. Tem muita coisa para a gente conversar, majoritária estadual, majoritária nacional, tem proporcionais, tem muita coisa acontecendo, então, boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol, boa noite para você, minha amiga telespectadora, boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente começa já aqui trazendo informação para você que nos acompanha com relação ao pleito deste ano sobre as eleições, porque sempre surge o questionamento a respeito das urnas eletrônicas, exatamente. Ela é realmente segura? Nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral, ele explica todo o funcionamento do aparelho. Supostas fraudes e teorias conspiratórias sempre surgem nesta época de eleições. A Justiça Eleitoral trabalha duro para garantir que no dia da votação tudo aconteça de forma segura, transparente e eficiente. Luiz Sérgio, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, garante que as urnas eletrônicas são 100% seguras. A urna detém várias camadas de segurança. Até o momento não houve qualquer tipo de fraude comprovada ao longo de 26 anos de atuação dessas urnas. Então elas já mostraram a que vieram. Pelo contrário, elas encerraram o período de fraude que existia antes da sua existência. Então, assim, são 26 anos de um trabalho consolidado. A urna eletrônica é utilizada no Brasil desde 1996, ou seja, há 26 anos. E de lá para cá, nenhuma fraude foi constatada. O chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral também explicou como é a apuração dos votos no final do dia das eleições. No dia da eleição, a gente tem a missão de trazer todas as mídias de resultado para cá. Via de regra, todas são trazidas para cá. As mídias são como se fosse um pendrive conectado a cada uma das urnas. Então nós trazemos todas para cá, quase todas na verdade, porque em alguns pontos nós transmitimos de maneira descentralizada do próprio colégio. Mas via de regra, 90% dos casos, elas são trazidas até aqui e nós inserimos essas mídias nos nossos computadores e transmitimos esses votos para o TSE em Brasília. Então tudo isso é feito ainda no final da tarde de domingo e se encerra praticamente às 7h30 da noite, 8 horas da noite do domingo. Em alguns locais, a gente está agora colocando a transmissão descentralizada para que do próprio colégio haja a transmissão dos resultados. E as mídias vêm para cá, mas já com os votos já tendo sido transmitidos nesses casos. Voltando ao nosso programa, esse povo fica com conversa paralela nos bastidores, é isso que acontece, a gente volta assim, falando de urna eletrônica. Muito importante as informações sobre funcionamento de urna eletrônica, principalmente neste momento, nesse contexto que a gente vive, né, Vonúvio? Pois é, Carol, a gente percebe, né, através das nossas reportagens em período eleitoral, conversando com o Luiz Sérgio, com o Márcio, o pessoal do TRE, a gente traz aqui também sempre alguém responsável pela Justiça Eleitoral, pela Promotoria Eleitoral, e é sempre a mesma tônica, né, de confiança nesse processo eleitoral, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você que está aí nos acompanhando vai ver mais reportagens neste sentido, mostrando justamente a confiança que passa a urna eletrônica e a Justiça Eleitoral.
Daniel de Almeida já está participando aqui, está dizendo que Carlos Santos devia participar logo no primeiro bloco, mas ele sempre participa logo no primeiro bloco, Daniel. Agora, a sua participação vou deixar para o segundo, certo? Espera aí, um pouquinho. Carlos Santos, boa noite, muito obrigada por ter mais uma vez vindo conversar com a gente. Agora, reta final da campanha eleitoral, nesse momento, o que é mais decisivo para os nomes que estão colocados à disputa? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectador, internauta. Eu não tenho seguidor. Quem tem seguidor é líder de seita. As pessoas que me acompanham no canal BCS, o blog Carlos Santos. Olha, nesse momento da disputa, tudo é importante, né? Tudo é relevante. E há uma corrente de pensamento, estudos científicos que apontam que o fechamento realmente da campanha é no dia da eleição. Há uma multidão que chega à sessão eleitoral sem ter candidato. Não estranhe, portanto, que essas pesquisas aparecem. Por exemplo, essas mais recentes, 50 e tantos % de eleitores sem ter um candidato a estadual e a federal. Então isso é altíssimo, mas é normal. E essa conquista de voto é agora mesmo, nos últimos dias. Você acha que é o governo do estado? A gente viu desde a pré-campanha números muito parecidos, pouca mudança nas primeiras pesquisas que foram realizadas até agora. A gente viu ali quando começou a campanha, os nomes foram colocados em convenção, a gente viu uma pequena mudança, mas as colocações, por exemplo, são as mesmas desde sempre. Nesses 10 dias, pode mudar alguma coisa? Olha, Carol, telespectador, internauta, Vonúvio, eu não creio. Eu acho que quando você vê as pesquisas, há uma disparidade, às vezes, e relativa a números, um pouco mais na frente, um pouquinho abaixo, A, B ou C, mas em termos de disputa estadual, nós caminhamos com uma coisa parecida até, que é um termo muito usado no futebol e em outros esportes, para um WO, uma vitória sem adversário. Você mesmo entrevistou recentemente aqui um candidato que no fim de semana passeia em shopping, faz vídeo com o cachorro, beijando a mãe. Enfim, está muito afim de fazer campanha, né? E ele ouviu uma resposta dizendo que ele não tem medo de nada. Eu, graças a Deus, tenho medo. Acho que quem não tem medo de nada não atravessa uma avenida muito movimentada sem olhar para os lados. Ô, Carlos, quando a gente fala desse processo todo aí, teve uma candidatura que simplesmente não vingou. E olha que a gente está há 10 dias do pleito. E ainda existe uma expectativa, vai acontecer, que é a de Fábio Dantas, que depois de algum tempo foi que declarou ali o apoio a Bolsonaro. Inclusive com aquela questão, né, Vonúvio, aquela velha conversa das pesquisas internas. Tem pesquisa interna que é diferente, que mostra diferente, que ele vai conseguir, ele vai para o segundo turno. Olha, eu acho que eu vim aqui, antes mesmo do nome de Fábio entrar numa campanha eleitoral, acho que eu vim aqui a última vez, acho que no início de agosto, e comentei o que eu vou repetir agora. Não é adversário. Não aconteceu, não acontece, nem vai acontecer. Vai ser terceiro colocado, extremamente distante de Stevenson e de Fátima. Em Mossoró, em Natal, na Conchichina, onde for. Vai ganhar talvez em 2, 3, 4 municípios, pode até ganhar. São aqueles municípios da região em que há uma forte influência dele, da família, né? Acho que é São José do Mipibu, né? Que a família predomina lá há muitos anos. Fora isso, não aconteceu. Acho que Fábio acabou surgindo como um aborto. Inclusive, quem organizou a chapa foi Ezequiel, que passou mês à imprensa, uma parte da imprensa, mais do que emitindo opinião, manifestando vontade, né? Para que Ezequiel fosse ser candidato. Ezequiel arrumou a chapa, participou da articulação da chapa com Fábio Dantas, depois foi apoiar a Fátima. Foi para outro lado. Foi para outro lado. Pronto. Não creio, não. Por falar em Fábio Dantas, nós estamos, durante esses 45 dias de campanha, a gente deixou todos os candidatos bem à vontade para escolher um dia e participar aqui da nossa entrevista ao vivo no cenário político, uma rodada de entrevista com todos os candidatos ao governo. Os candidatos que têm maiores representações lá na Câmara Federal.
O único candidato que não vai participar é Fábio Dantas. Não por falta de convite, tentamos desde o início da campanha, mas ele não conseguiu encontrar uma data compatível. A próxima semana nós ainda teremos o Daniel Moraes e a governadora Fátima Bezerra. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa conversa com Carlos Santos.